Boa noite, nossos queridos irmãos. Amado Mestre, divino Senhor Jesus, Mestre sobre todas as nossas almas, como é bom achar uma fonte de amor. E essa fonte de amor, do poder da boa vontade, que tanto tem para distribuir a todos os irmãos, que tanto traz de amor, de caridade, de perdão, de trabalho, é que nos inspira para mais uma noite de quarta-feira. Obrigado, Senhor Jesus, pela possibilidade de estarmos todos aqui juntos, nossos irmãos, encarnados e desencarnados, na vossa paz e no vosso amor, prontos para mais uma noite de estudos e de trabalho. Que a vossa graça venha se fazer entre nós, nos nossos corações, fazendo com que possamos caminhar neste amor e nesta caridade e neste empenho de trabalho entre irmãos. Então, meus irmãos, nós vamos dar continuidade hoje aos nossos estudos do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os nossos mentores espirituais, que os nossos irmãos obreiros da luz, espíritos felizes, possam nos abençoar com um melhor entendimento de nossas mentes e de nossos corações com relação àquilo que nos é ensinado aqui. Nós então estamos no capítulo Coletânea de Preces. Fizemos nas semanas anteriores, iniciamos a prece dominical, o Pai Nosso. Iniciamos pela primeira parte do Pai Nosso. O Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois passamos pela segunda parte, venha o teu reino. Chegamos então na terceira parte, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E na semana passada fizemos dá-nos o pão de cada dia. Hoje nós chegamos à quinta parte de 7 partes do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Vejamos então o que diz o primeiro parágrafo do codificador. Os irmãos espirituais nos instruem que cada uma das nossas infrações às leis do Senhor, as tuas leis, portanto, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou mais tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nos perdoe pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras dívidas. A impressão que nós temos desse primeiro parágrafo, que eu gostaria que fosse discutido pelo irmão Fernando, pelo irmão João, é que de fato todos nós temos dívidas contraídas no nosso dia a dia. E essas dívidas são contraídas diretamente pela nossa consciência e acusadas diretamente pela nossa consciência que está ligada ao Pai Eterno. E que delas temos a obrigação perante o Pai Eterno de rogar por sua infinita bondade que não sejam perdoadas, mas por outro lado, também temos a obrigação de, uma vez que pedimos perdão para as nossas ofensas, que perdoemos as ofensas dos nossos irmãos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Quando nós pronunciamos as palavras perdoai as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Essa é uma das razões pelas quais os mentores da casa sempre nos diziam que no momento de oração nós temos que fixar o pensamento e prestar atenção naquilo que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós falamos uma coisa e fazemos o contrário do que estamos falando. Se nós observarmos o seguinte: se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo constantemente novas oportunidades, quem somos nós para não perdoar aqueles que nos ofendem? Nós, se buscar na literatura espírita, nós temos vários casos que nos demonstram que todas as vezes que nós não perdoamos, nós assumimos compromissos que terão que ser resolvidos no futuro, às vezes através de reencarnações dolorosas. No livro Contos e Apólogos, psicografia do Chico, dita pelo espírito Humberto de Campos, conta-se um caso que uma senhora, ela engravidou, ainda moça e ainda querendo viver os prazeres da vida, da sociedade. Ela não aceitou a gravidez de imediato, embora a ligação espiritual entre ela e o espírito reencarnante era justamente para que eles pudessem se reconciliar e perdoar um ao outro. Imediatamente ela começou a alimentar na sua mente a ideia de aborto, e essa ideia foi tomando proporção em sua mente, auxiliada por inimigos desencarnados de ambos. E o nascituro, a criança estava no ventre dela, percebendo que iria ser abortado, iniciou conversando com ela mentalmente para que ela aproveitasse a oportunidade para que se pudesse reconciliar. Mas ela, ainda tomada pela ideia de que os prazeres da vida fútil eram melhor que a gravidez com equilíbrio para a maternidade, acabou cedendo à ideia do aborto. Dirigiu-se a uma clínica e no momento do aborto houve o seguinte: a criança, onde ia ser expulsa do ventre dela, através de sondas, a criança agarrou a parede uterina, ela veio a desencarnar por hemorragia. Ambos foram para o mundo espiritual em situação de antagonismo muito grande, um com ódio do outro, e ficaram em região de sofrimento durante muitos anos, até que uma senhora, um coração materno, embora materialmente pobre, mas espiritualmente rica, resolveu acolher ambos para que renascessem no ventre dela. Passaram-se os tempos e depois a senhora embalava no seu colo uma criança, duas crianças ligadas com um corpo só, renasceram, ou seja, chifópago que eles falam, duas cabeças num corpo só, renasceu para que eles pudessem dessa forma reconciliar. Então nós observamos que todas as vezes que nós não perdoamos, nós assumimos compromissos que irá render para nós uma situação totalmente de sacrifício, ou seja, reencarnações dolorosas. Então o perdão é muito importante para que nós possamos caminhar mais equilibrados e planejar reencarnações cada vez melhores na nossa caminhada espiritual. Nesta parte da oração de Jesus, em que ele fala: perdoa, Pai, as nossas ofensas, como perdoamos os nossos ofensores. Por isso a necessidade de prestarmos atenção no que estamos falando. Porque se nós formos perdoados por Deus, na medida que nós perdoamos o nosso semelhante, a coisa fica ruim. Porque será que nós perdoamos tanto quanto Deus nos perdoa infrações diárias? Diárias. Nós incorremos contra a lei divina diariamente, múltiplas vezes.
graças a Deus, Deus não faz conta como nós. Porque como a lei suprema não é a lei de justiça, mas a lei de amor, os nossos débitos, os nossos erros são somados, enquanto as nossas ações no amor são multiplicadas. Então, se nós erramos 3 vezes contra 3 irmãos, 3 mais 3 mais 3, 9. É o débito. Quando ajudamos 3 vezes a cada 3 irmãos, é 3 vezes 3 vezes 3, 27. Então, graças a Deus, a conta é feita dessa forma. Porque senão, diz o Chico, seria impagável a nossa dívida. A nossa dívida seria impagável. E aí, nós recordamos a figura de Simão Pedro. Quando preocupado como nós outros, com quantas vezes deveremos perdoar os nossos irmãos quando errarem contra nós? Simão Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? E Jesus responde: não digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque a nossa visão, como sempre, ela é a partir do nosso ego, do nosso eu. Então nós medimos o mundo, as coisas, as pessoas, por nós. Então a nossa preocupação é quantas vezes devemos ceder à infração do outro, nos esquecendo de quantas vezes nós infringimos a lei ou agredimos ou ofendemos o nosso semelhante. Então nós não queremos ser perdoados 7 vezes 70 vezes, porque são inúmeras. Todos os dias nós infringimos a lei, nós agravamos alguns dos nossos irmãos, muitas vezes sem até termos noção de que assim o fizemos. Que às vezes a pessoa depois fica magoada, chateada com a gente, né? Às vezes nem nos cumprimenta e a gente não sabe o que houve. Para nós, não fizemos nada de errado, mas o outro poderá ter se sentido ofendido, desprezado, humilhado. Então, é Jesus nos fazendo focar em nós, semelhante àquela passagem do bom samaritano, que nós, quando pensamos naquela passagem, né, que o homem que caiu no poder dos ladrões, nós pensamos no sacerdote, né, que foi sem piedade, sem compaixão, passou pelo necessitado, o levita que também passou pelo necessitado, e o samaritano que socorreu. Então geralmente nós pensamos nessas personagens. Mas quando Jesus está falando do jovem mancebo ali, perguntando a ele assim: se você fosse o agredido, se você fosse a vítima, quem que te pareceria o próximo? Então nós sempre nos colocamos na situação daquele que vai ofertar, esquecendo que quantas vezes na vida nós vamos estar na condição do necessitado de ajuda ou de perdão. Então, nessa hora que nós precisamos do perdão do outro, será que queremos um perdão limitado? Será que não gostaríamos que esse perdão nos desse a oportunidade de fazer direito dessa vez? Aqui no trabalho da casa, nas comunicações espirituais, isso é frequente. Eles manifestam, nos cobrando dos erros passados, e fala tintim por tintim, tira a nossa máscara, né? Tira a nossa máscara, tintim por tintim. Aí quando vamos pedir a eles que nos perdoem, nos dê uma oportunidade, e às vezes eles estão propensos a fazer, mas vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Aí saímos do centro, no dia seguinte, nos deparamos com uma situação que alguém nos pede compreensão, paciência e perdão. E aí nós esquecemos
e aplicamos o rigor da lei. Como é que nós vamos poder pedir perdão? Será que podemos pedir perdão? É disso que Jesus está nos fazendo refletir. Nós que tanto necessitamos do perdão e da misericórdia divina, temos que, de nossa parte, também perdoar. Porque nós vamos sempre estar criando uma dinâmica de vida para nós. Se a nossa dinâmica de vida for rigorosa, implacável, nós vamos nos deparar com isso. Se ela for de misericórdia, de perdão, de compreensão, nós vamos nos deparar com isso. Porque nós ainda erramos muito. Mesmo tendo boa vontade, quem é que consegue caminhar sem tropeçar, sem cair em cima do outro? Quem consegue? Nós não conseguimos. Se nós não conseguimos, nós temos que pensar, será que nosso irmão também não é assim? Será que ele tem que caminhar certinho sem errar? Então ele também vai tropeçar, ele também vai cair em cima de nós. Então por isso a necessidade de começarmos como Jesus, nos lembra da oração, de pedirmos perdão, mas nos esforçarmos para perdoarmos aqueles que nos ofendem. Até porque, Fernando, o perdão é uma das maiores expressões da caridade, né? Quem é que pode dizer que tem caridade dentro de si, se não puder demonstrá-la através do perdão? É o que diz o próximo parágrafo. Os irmãos espirituais nos instruem. Tu nos impuseste, por lei expressa, a caridade. Mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, ó Pai Eterno, se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo para a queixa? E a próxima parte nos diz: concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar de nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Faze que a morte não nos surpreenda guardando no nosso coração desejos de vingança. E essa parte está sublinhada. Se te aprouver tirar-nos hoje mesmo deste mundo terreno, faze que nos possamos apresentar diante de ti puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujos últimos pensamentos foram em prol dos seus algozes. Eu gostaria então de um comentário, principalmente sobre essa questão. Faze com que a morte não nos surpreenda, guardando ainda algum tipo de sentimento de antagonismo, de desejos de vingança. Bom, João, Fernando. O livro Céu e Inferno, que é uma das obras da codificação kardeciana, existe uma situação que aproxima muito dessa afirmação. Eu tenho duas pessoas que estavam num templo religioso, e ao sair do templo religioso, eles entraram em atrito, e um deles atirou no outro, então ele veio a morrer. E tempos depois, essa outra pessoa, na época existia a pena de morte, isso foi na França, então essa pessoa foi condenada à morte, na guilhotina. E na morte da guilhotina, ele continuou impassível, não perdoou, não arrependeu do crime que havia cometido, e acabou sendo guilhotinado. E depois, em espírito, houve a comunicação desse que havia sido guilhotinado. E ao chegar para dar a comunicação, o outro que foi assassinado, ele perdoou e seguiu a caminhada dele. Porque quem perdoa, liberta-se das amarras do ódio e segue a caminhada. E ainda orava por aquele que o havia assassinado. Então vê que é uma pessoa já mais ou menos equilibrada. E este, ao manifestar através do médium, na reunião espírita, ele sentia ainda as dores do guilhotinamento
e via a cabeça separada do corpo, e muitas vezes se via ainda agarrado ao corpo físico. E ao manifestar através do médium, na reunião espírita, o pessoal foi conversando com ele sobre perdão, sobre equilíbrio, sobre tolerância. E ele iniciou, então, um processo de aceitação muito lento, mas iniciou. Houve a segunda manifestação, ainda na reunião espírita, ele já estava mais ou menos equilibrado, já aceitava a desencarnação, arrependido do ato que havia praticado, que foi o assassinato, e desta forma, já preparado então para a reencarnação dele. Nós observamos que o perdão é muito importante para o nosso equilíbrio e para a nossa caminhada, onde quer que nós estejamos, seja aqui no mundo material, quando encarnados, seja no mundo espiritual, para que não venhamos a ter dificuldades da nossa caminhada no mundo espiritual. Aqui nós vemos a grande lucidez do Kardec, na súplica, pedindo a Deus para que não sejamos surpreendidos pela desencarnação, ainda trazendo sentimentos de vingança em nosso coração. Que às vezes nós pensamos assim, eu estou brigado com fulano, mas aos poucos isso vai passando, e eu sei que depois eu vou esquecer, eu vou perdoar. Aí você programou isso para os próximos 5 anos. Só que chega no dia seguinte, você recebe uma visita inusitada. Chega para você e fala assim: oi, tudo bem? Eu sou a morte. Deixa tudo que você tem e vamos embora. É tudo mesmo. Leva o quê? Tinha acabado de comprar um carro, vai ficar. Vai ligar o carro, vai ficar aí. Tinha recebido uma promoção no emprego, um pouco mais, vai ficar aí. Não leva nada, absolutamente nada, que não esteja nos nossos corações. E aí aquela programação, como é que faz essa programação? Vamos chegar do outro lado, trazendo em nosso coração uma mancha muito grave, que é a de ódio, a de rancor, a de vingança, para um que é nosso irmão. É nosso irmão. Recordando o livro Boa Nova, que também é psicografia do Chico, o Espírito Humberto Campos, na lição a Nicodemos, Jesus, após conversar com Nicodemos, conversa com os apóstolos Tiago e André, e Jesus fala com eles da necessidade ainda das lágrimas e do sofrimento redentor para todos nós que infringimos diversas vezes a lei. Aí Tiago faz uma observação profunda: Senhor, então, pela lei, onde houver alguém que assassinou, virá alguém assassiná-lo pela lei. Não é assim que a gente costuma raciocinar? E Jesus fala com ele: também tu, Tiago, está raciocinando com a lei de Italião? Infelizmente, na condição que estamos, almejamos como evolução máxima a justiça. E Jesus fala: esquecendo que a lei primeira é a lei de amor. E é por isso que ele reafirma o que está nas antigas escrituras, e o que é lembrado por Pedro, que o amor cobre multidão de pecados. Então, se nós trabalhamos no bem, nós conseguimos reduzir por aquela conta matemática que nós já comentamos aqui, o mal que fizemos. Hilário Silva, através da psicografia de Chico Xavier, no livro A Vida Escreve, relata um caso. Era um trabalhador da casa espírita que procurava ajudar muitos irmãos necessitados. Trabalhava numa oficina. E um dia estava muito cansado e distraiu e deixou a mão numa prensa que acabou se fechando em cima do dedo da mão. Sangrou muito
os amigos da empresa procuraram acudi-lo, levaram para o hospital, foi feito o tratamento, mas foi necessário pelo esmagamento a amputação do dedo. Ele perdeu o dedo da mão. À noite, quando liberado, foi muito tristonho para a casa espírita, porque era um trabalhador de boa vontade da casa. E se pensou por que ele sofrera aquela perda, né, aquele traumatismo, já que ele procurava trabalhar de boa vontade. E aí recebeu uma comunicação. O espírito que veio comunicar era um amigo espiritual dele, relatando para ele que na encarnação passada ele foi um senhor de escravos, um dono de fazenda, e que ele puniu alguns escravos que tiraram coisas dele, passando o braço pela moenda de engenho, a ponto de tingir a água do ribeirão de vermelho. Ele fez isso mais de uma vez. Então, se fosse pela lei de justiça, e se fosse, digamos, a nossa justiça, né? São duas justiças, a justiça de Deus e a nossa justiça. A nossa justiça, ele tem que perder um braço para cada braço que ele fez alguém perder. Essa seria a nossa justiça. A justiça de Deus seria diferente. Um braço, porque ele fez cada um daqueles diferentes passar por uma experiência de dor. Então ele passaria por uma experiência de dor. Mas como a lei não é de justiça principal, a lei é de amor, e ele vinha trabalhando a benefício dos necessitados, eram muitas famílias que precisavam do auxílio dele, ele perdeu o dedinho. Ele perdeu o dedinho. A lei de amor é maior. Então, se nós nos dispusermos a perdoar aqueles que nos ofendem, são muitas as graças que vamos alcançar. Quanto mais perdoamos, mais somos perdoados. É essa a mensagem. Então, que a nossa irmã morte não nos encontre com o seu coração vibrando no desejo de vingança, de ódio. Pelo contrário, que nos encontre em oração, buscando a reconciliação, ainda que o nosso irmão não queira. Por isso, a mensagem do Cristo é para nós. Se o outro não quer reconciliar conosco, aí é problema dele. É uma coisa que ele vai ter que fazer. Mas de nossa parte, já nos mostramos propensos à reconciliação. Esses comentários do irmão Fernando, do irmão João, e lendo o Evangelho, nós depreendemos que devemos estar vigilantes em oração todo o tempo, mas não somente em oração. Devemos também estar vigilantes com sentimentos que vão se apoderando da nossa mente e dos nossos corações, porque sobre eles também nós temos responsabilidades. Para que no momento em que a morte nos pegar de surpresa, que o desencarne nos pegar de surpresa, estejamos com o coração purificado, não só nas orações, mas no sentimento de perdão, para que possamos estar no caminho adequado. No próximo parágrafo, o codificador nos ensina: constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que, por suas maldades, nos rasgam o caminho de felicidade eterna, visto que nos disseste, por intermédio de Jesus, abre aspas, bem-aventurados os que sofrem pela justiça, fecha aspas. Bendigamos, portanto, a mão que nos fere e humilha, uma vez que as modificações do corpo nos fortificam a alma e que seremos exalçados por efeito da nossa humildade. Bendito seja teu nome, Senhor, por nos teres ensinado que nossa sorte não está irrevogavelmente fixada depois da morte, que encontraremos em outras existências
os meios de resgatar e de reparar nossas culpas passadas e até atuais, de cumprir em nova vida o que não podemos fazer nesta, para nosso progresso. Assim se explicam, afinal, todas as anomalias aparentes da vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da tua justiça soberana e da tua infinita bondade. Então, que façamos os comentários sobre essa parte tão importante, que é exatamente o amor preponderando sobre a justiça. Nós vamos aproveitar que Jesus vai comentar essa parte, né? Comenta com muito mais sabedoria do que nós, através da parábola dos credores e devedores. Está em Mateus, capítulo 18, versículos de 23 a 35. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tinha os meios de os restituir, seu senhor recomendou que o vendesse a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir e lhe remiu a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, tomou pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe: restituí-me o que me deves. E seu companheiro, lançando-se aos pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência, e eu restituirei o total. Mas ele o colocou na prisão, para não o ter, até que restituísse o que ele devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo que se passava extremamente aflitos, foram informar a seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse-lhe: mau servidor, eu vos isentei de tudo o que me devias, porque me pedistes. Não seria preciso, pois, que tivesses piedade do vosso companheiro, como tive de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou as mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que devia. E fechando, é assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se cada um não perdoar do fundo do coração ao seu irmão as faltas que lhe tiverem cometido. Então, se nós analisarmos e meditarmos sobre esta parábola, nós vamos entender que as nossas dívidas são enormes perante a lei divina. Somos perdoados e nos é dada a oportunidade de um trabalho espiritual, de comportamento e de sentimento reto, nós repararmos as nossas faltas. E às vezes, por pequena coisa, nós estrangulamos, matamos e tiramos a vida física, ou acabando, de certa forma, com o nosso irmão de caminhada. E com isso assumimos compromissos dolorosos para reencarnações futuras. Nessa passagem que Kardec aborda, bem-aventurados que sofrem pela justiça, nós temos que recordar que ele coloca sobre um tripé a nossa melhora íntima com relação aos nossos débitos. Primeiro, arrependimento. Essa primeira fase eu acho que a gente até consegue, né? Fazemos uma reflexão dos nossos atos, entendemos que agimos de forma incorreta e que não gostaríamos que os outros agissem conosco daquela mesma forma. Então, um arrependimento é a primeira etapa. A segunda etapa é expiação. É passar para o outro lado. Deixar de ser o agressor para se tornar o agredido. Aprender a ter essa visão do outro lado. Porque nós só temos só uma visão. A visão da nossa lógica.
Aí nós somos passados para o outro lado. É a expiação. E a terceira? Reparação. Então, muitas vezes, essa reparação vem como filho, filha, esposo, esposa, irmão, patrão. Aquele empregado difícil, você fala, meu Deus do céu, como é que eu fui arrumar esse empregado? Vem a reparação de devolver aquilo que devemos, aquilo que tiramos. Nós estamos vendo isso na parte do indivíduo, mas e das comunidades. Por exemplo, nós estamos assistindo agora uma situação que é considerada pelos que moram lá terrível, que é a Europa recebendo milhares de imigrantes. Os colonizadores estão tendo que devolver aquilo que tiraram das colônias. É da lei. É da lei. Então, não funciona só na parte do indivíduo. Funciona na parte das coletividades. O Brasil adquiriu uma dívida difícil com o Paraguai, com a Guerra do Paraguai. Graças a Deus, a construção de Itaipu, que está ajudando, porque ajuda os paraguaios, nos ajuda também. Ou seja, é utilizar o amor, a caridade para diminuir os débitos. Porque quando ele fala bem-aventurados, os que sofrem a justiça sem se revoltarem, é por isso. Porque aquele de quem nós tomamos a túnica, ele vem buscar a túnica. E aí Jesus fala assim, para fazermos mais. A túnica é dele, é obrigação nossa entregar. A túnica nós temos que entregar. Entregueis também o manto. Aí já é doação nossa. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, caminha 2000, porque 1000 a gente é obrigado a caminhar pela lei. Mas se nós caminharmos mais 1000, aí já nós estamos indo para a lei de amor. Então, é entender o ensinamento de Jesus para que nós possamos fazer uma caminhada agora sem tantos tropeços, menos dolorosas para nós mesmos. Nós ainda temos 5 minutos antes do nosso término. Eu queria voltar num tema. Não preocupou a todos vocês, meus irmãos, aquela sensação de que nós temos que ser vigilantes o tempo todo para não estarmos ofendendo os nossos irmãos e contraindo mais dívidas? Eu queria ouvir do irmão Fernando, do irmão João, obviamente não uma diretriz, mas conselhos que possam fazer com que nós, no nosso dia a dia, possamos ser mais vigilantes para cada um desses pequenos detalhes, os quais nós estamos seguramente nos comprometendo com mais dívidas. O que nós poderíamos fazer? Que tipo de sentimento nós temos que preservar? Se é caminhar o tempo todo no pensamento da lei, do amor e da caridade, se é rogar sempre aos nossos benfeitores que nos animem, que nos dê força para vencer as dificuldades e até mesmo os malfeitos, os quais nós já não conseguimos mais consertar, porque tem isso também. Muitas vezes nós sofremos no dia a dia porque as nossas consciências nos acusam daquilo que fazemos de errado no dia a dia, das nossas dívidas. Qual seria, em poucas palavras, o caminho certo a se tomar? Com certeza o Evangelho nos ensina nesse sentido. Pai Benedito, dos nossos mentores queridos, na receita simples, oração vivida, sentida e praticada. Se nós debulharmos, a miúdo, o que ele falou, nós vamos entender o que quer dizer isso. Então, dessa forma, nós realmente estaremos mais equilibrados na nossa caminhada. Tirando o nosso irmão Luquinhas, o nosso irmão Mateus, que às vezes eles falam assim, as mães chamam para almoçar. A Luquinhas fala assim, Mateus, nossa, eu vou ter que almoçar de novo? A oração é o alimento do espírito.
Espero que nós não estejamos igual Luquinhas e Mateus, né? Porque à medida que oramos, nós entramos em sintonia com os planos espirituais superiores. E eles nunca deixam de nos socorrer. Porque nós temos que pensar, e recordando o livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, Pensamento e Vida, o nosso pensamento vai criar a nossa vida. Então, se tivermos pensando inferioridades, é a vida que estamos criando para nós. Então, através da oração, por isso Jesus nos ensina a oração, sintonizamos com aqueles vanguardeiros da luz que hão de nos inspirar, nos intuir, para que a nossa conduta seja uma conduta mais justa, mais correta, com menos tropeços em nossas vidas. Então, meus irmãos, bendito é o Pai Eterno, que nos ampara todos os dias e nos permite que chegamos a esse momento para essas orações e, ao mesmo tempo, para esse aprendizado. Que a paz do Senhor esteja convosco e vamos para o nosso trabalho.